uma coisa é uma opinião, é o achismo. Ah, eu acho isso porque eu acho aquilo outro, tal e coisa, eu tenho essa impressão. No caso, a gente tem a constatação. Nós vimos a situação precária dessa rodovia, colocando em risco a situação de toda a população. E nós comentávamos aqui, atenção, isso mata, hein? Dali a pouco acontece, eu comentei aqui com você, acontece uma tragédia, nós vamos divulgar essa tragédia aqui mesmo no Balanço. O Douglas Magalhães conversou com o diretor de operações do DER para esclarecer quais medidas, afinal, o departamento tem tomado para solucionar esse problema na região. E nós queremos solução. Queremos mais solução e menos conversa. Menos conversa e mais solução. Porque ficar no quais, no caô, no 171 não dá não. Vamos acompanhar? Afinal, o que vai ser feito? Balança aí. Inicialmente, em alguns trechos da rodovia, onde era preciso somente a operação tapa-buraco, nós fizemos o tapa-buraco. Claro, volta e meia aparece uma coisinha aqui e acolá, e a gente tenta sempre estar remediando isso daí. Naquele trecho específico, eu vou falar entre os dois postos de combustível que tem ali, que eu acho que todo mundo sabe, e que gerou algumas reclamações aí para vocês. Naquele trecho em específico, o que é que a gente está fazendo ali? Estamos fazendo remendos profundos, né? Eu vou falar o popular borrachudo, que é quando o material que está abaixo do asfalto, ele apresenta uma certa presença de água ou algum outro tipo de coisa que diminui sua resistência. Então, o que é preciso ali? Você abre, verifica se tem umidade naquele local e aí sim, possuindo umidade, você vai retirando esse material e encontrou um ponto onde não há mais umidade, você consegue repor com um material de base para depois você colocar lá um material melhor por cima para dar trafegabilidade. O que é que está acontecendo ali? A gente não consegue executar isso aí de uma maneira única. Você remover todo o trecho que tem ali para que possa fazer. Por quê? Porque seria necessário a interdição da via. E a gente sabe que é uma via bastante movimentada e a gente não pode fechar a rodovia simplesmente, né? Eu sei que acontece ali um certo transtorno, porque enquanto a gente está executando de um lado, você tem que fechar aquele lado e acaba virando ali uma operação pare e siga. Mas é aquele transtorno necessário para que a gente possa tentar resolver o problema e aí sim depois liberar a via. É feito um lado, depois para, é feito o outro. E o que é que a gente tem tentado fazer ali? Não abrir um trecho muito longo para que no próprio dia a gente consiga colocar um material, dar uma compactada e deixar por alguns dias ali que o trânsito passe para que essa compactação permaneça. No futuro, vindo sim com mais uma camada de asfalto para dar uma, digamos assim, regularização, um acabamento no local. Mas para tratar o borrachudo, a gente precisa ter um pouquinho de paciência e ele precisa de alguns dias de tráfego para que isso possa ser colocado, né? O que é que não pode haver nesse período? Chuva. Por que a gente está abrindo curto? Abre e fecha sempre. Para que, caso haja algum tipo de chuva e molhe o local, a gente não perca esse serviço, porque senão a gente vai ter que abrir de novo, trocar aquele material molhado, colocar um novo material para depois começar o processo todo. Eu lamento porque é um processo um pouco lento, mas ele é necessário, né? Em outros pontos ali que a gente já fez um trabalho semelhante, não só naquele entre os postos, mas um pouquinho mais lá na frente, onde tem uma esquina lá com um supermercado, a gente fez um trabalho agora, também dessa forma, está lá pronto. Mas na rodovia, claro, você tem um tráfego muito maior e você tem um volume de cargas passando também muito maior, né? A gente não pode esquecer que tanto a ligação ali entre a sede do Nossa Senhora do Socorro como os conjuntos, né? Além disso, a gente tem também uma via que dá acesso à BR-101. Então, há um tráfego muito grande. E um dos nossos pensamentos, é claro, é não interditar a rodovia, da gente tentar fazer o serviço sem que isso cause um transtorno maior para a população. O serviço começou ali no início, lá em Socorro mesmo, depois do distrito industrial, porque a buraqueira ali estava enorme. Sim. Como eu falei, ao longo de toda a rodovia. Então a gente também fez, por exemplo, no outro trecho que fica após o município, a sede do município Nossa Senhora do Socorro, naquela rotatória sentido BR-101. Claro, ali tinham menos ocorrências, menos buracos. Por quê? Porque no ano passado também havia um problema semelhante a esse naquele trecho. Foi feito lá, até em parceria com a prefeitura, um pequeno trecho de drenagem, que era um esgoto que corria a céu aberto. A prefeitura regularizou, nós conseguimos encaixar e desde então os problemas que a gente vem tendo ali são menores. É realmente um buraco ou outro que aparece e que de tempos em tempos a gente fazendo a operação tapa-buraco, a gente consegue regularizar. Como a gente fala, o borrachudo ele não escolhe o local, às vezes ele aparece do nada. Esse ano, por exemplo, foi aquele trecho ali. Eu estava conversando com você aqui,
a respeito do ano passado, que naquele local especificamente nós tivemos menos problemas. Esse ano acho que o inverno um pouco mais rigoroso causou aquele ponto dali. E ano que vem possa ser que em outro ponto ele aconteça. O importante é o quê? Que o DR esteja presente para ir para lá e resolver o problema, né? Remover esse material ruim, tentar colocar uma nova camada, depois coloca o asfalto por cima para que a gente dê trafegabilidade lá para a população. Doutor Paulo, o senhor arriscaria um prazo para o término daquele trabalho em toda a extensão da rodovia? Olha, eu não gosto de fixar prazos, porque é como eu falei, a gente está abrindo aqui hoje, olha, abri aqui, deu seco embaixo, eu consigo ir mais para frente, removo e vai. Entre idas e vindas, por exemplo, a gente já está trabalhando na SE 090, seja em tapa-buraco, seja na remoção de borrachudos, porque não foi só naquele ponto, a gente encontrou em outros da rodovia, desde o final de setembro. Claro, intercalado com alguns outros serviços. Naquele ponto específico ali, a gente tendo condição de sol, e a gente não ter nenhum tipo de intempérie lá durante o decorrer do serviço, eu acredito que mais 15 dias de serviço aí, no máximo, a gente consegue fechar aquele trecho. Mas só lembrando, tendo buraco também no restante da rodovia, a gente vai tratar os buracos e vai fazer o serviço. Eu estava conversando com o Rose aqui, com o nosso assessor de imprensa, mas Vinícius, quando é que a gente sai de lá? Se a gente sai de lá quando tiver tudo resolvido. E rapidamente,